meus queridos amigos, minhas queridas irmãs. É uma honra muito grande poder falar nessa casa que tem se dedicado a auxiliar o movimento espírita no Distrito Federal, um verdadeiro celeiro de bênçãos, uma universidade da doutrina espírita. Na tarde de hoje nós iremos falar sobre como encontrar a verdadeira felicidade. Então vamos iniciar pedindo a Jesus, o Mestre amorável e inesquecível de nossas vidas, para que Ele nos abençoe, nos ilumine, nos ampare e nos deixe a sua paz. Essa palestra, em verdade, constitui um seminário de cerca de 4 horas de duração. Nós tentaremos fazer uma síntese dos assuntos abordados e ficaremos depois à disposição para trazer mais informações sobre o tema. Conta uma lenda antiga que um jovem procura o mestre e lhe interroga como encontrar a felicidade. O sábio, venerando, lhe diz que é preciso contextualizar a situação em que cada um de nós se encontra. O nosso planeta, o estágio evolutivo da humanidade, e faz uma parábola, conta uma história que nos ajuda a compreender de melhor maneira como é possível ser feliz aqui na Terra. Ele diz que um grande rei, cheio de muito amor pelos seus filhos, cria-os simples, sem conhecimento, lança-os no universo afora, e eles saem. Uns trilham o caminho do bem, o caminho da retidão, o caminho do amor, o caminho da paz, e gozam de extrema felicidade das bem-aventuranças. Outros, ao contrário, como se fossem células daquele grande rei, mas que em vez de dedicar-se ao labor que lhe é afeito, rebelam-se como se fosse um câncer, crescem em demasia, atacam e retiram os nutrientes dos seus vizinhos e têm que ser extirpados numa cirurgia para retirar as células cancerosas. Aquele rei, aquele pai de infinito amor, vela com mais amor ainda aquele tecido retirado e isola-os dos demais, mas coloca-os em uma escola, em um reformatório, uma escola especial onde elas ficam presas graças à força da gravidade. À medida que seus corpos daquelas células é ainda muito pesado, elas não conseguem alcançar as alturas reservadas àqueles filhos que já encontraram o caminho do amor. Então esse reformatório, essa escola, é uma escola muito diferente. E vamos fazer uma comparação com o sistema prisional. E os senhores mesmo nos auxiliarão a dar quais as melhores soluções para tratar, para atender aqueles filhos rebeldes que, negando o amor do Pai, estão recolhidos provisoriamente nessa prisão. Só que é uma prisão tão bela, tão maravilhosa, tão cheio de encantos, de flores, de rios, de pássaros, de amor, de alegria, que muitos deles, quando aqui chegam, nem sequer se recordam, nem sequer compreendem que se encontram em um reformatório. Como se fosse a antiga FEBEM, a instituição que cuida de menores, aqueles filhos ainda pequeninos, jovens, têm muito que aprender, e pela misericórdia infinita de seu Pai, são recolhidos na terra, nesse educandário, e são assim orientados. Como é que funciona essa escola? Ela tem um advogado, sempre um orientador para cada um deles, dos detentos. Chamamos-nos anjos guardiões, espíritos guias. Tem um juiz, mas não um juiz imparcial, não um juiz externo, não um juiz que não conhece as nossas limitações, nossas dificuldades, mas o juiz interno,
um juiz chamado consciência, conforme a questão 621 do Livro dos Espíritos. Temos regras de bom comportamento. Quando aqueles detentos se comportam bem, reduz-se a pena, têm uma vida melhor, mais cheia de facilidades na prisão e são libertados mais cedo. Muitos até não compreendem, porque não sabem sequer que estão em prisão. Por que aqueles entes queridos retornam ao mundo maior, às vezes em tenra idade? É porque eles não precisavam ficar tanto tempo no reformatório. Aqueles outros que buscam evadir-se do presídio, tentativa de fuga, como deveríamos tratar desses criminosos, desses jovens que tentam evadir-se? E a solução é colocá-los em áreas de uma maior segurança, que eles não possam evadir-se. São tratados com mais severidade, com mais rigor. Então aqueles que buscam as portas do suicídio, muitas vezes são recolhidos para um educandário um pouco mais severo, para que não se evadam, agravando ainda mais as suas dificuldades. Sem esquecer que aquele Pai de infinito amor, de infinita misericórdia, ama aquela ovelha desgarrada e quando a encontra fica mais jubiloso do que pelas aquelas outras 99 que deixou no monte. Os recursos, as interpelações judiciais estão sempre baseadas na misericórdia e todos temos o direito de petição constitucional. Todos poderemos pedir, poderemos ingressar com petições na justiça através da prece, através da oração. Temos aqueles que vêm para nos dar um exemplo de como sair mais rápido da prisão. São chamados missionários de Jesus. Aqui esquecemos dos crimes para sermos mais felizes, porque somos ainda jovens, adolescentes, e para sermos, assim, também convocados para auxiliar as outras vítimas que um dia nós prejudicamos. Roupas novas são dadas gratuitamente para cada um deles, mas de acordo com como mantiveram a sua vestimenta anterior. Se rasgaram-na, se mal cuidaram do seu corpo, da sua roupa, receberão uma vestimenta com aqueles resquícios. Uns vêm em armaduras, como uma proteção, para atender às missões, como vieram muitos missionários, às vezes naquele corpo frágil, não muito belo, justamente para evitar que caíssem em outras atividades. Outros, rebeldes, necessitam ser colocados em camisas de força, isso para que não se machuquem mais ainda. Alguns estão em estado tormentoso no seu psiquismo, e aquele instrumento, a camisa de força, é em seu benefício. São aqueles que vêm muitas vezes na reencarnação em corpos físicos com limitações do psiquismo, da locomoção, da idiotia e de vários outros tipos de problemas de saúde. Bens há para todos, mas recebem de acordo com as suas obras, porque sendo uma penitenciária, muitos de nós entendemos que seria muito útil se os detentos trabalhassem para que se mantivessem sem depender tanto do Estado. Apesar dessa prisão ser completamente gratuita, eles podem trabalhar, recebem remuneração e, quando saírem de lá, poderão encontrar grandes fortunas na verdadeira pátria no mundo espiritual. Comunicações, sim, são permitidas. Para mais informações, para saberem como sair mais rápido da prisão. Visitas são permitidas, mas em dia e horários determinados. Como dizia Chico Xavier, o telefone toca de lá para cá. Reúnem-se por afinidade em grandes grupos. O estudo na escola é permitido e, aliás, estimulado. Só
temos que ter o cuidado para que aqueles detentos que estudem um pouco mais não se achem donos da verdade e passem a condenar os seus irmãos, também detentos como ele. Confissão e arrependimento provocam a redução da pena, ao contrário daqueles rebeldes que se acreditam inocentes, que são ingratos, para aqueles a lei sempre é severa. Um código penal foi estabelecido. Está no livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, no capítulo 7. São 32 artigos onde Allan Kardec coloca todas as premissas, todas as regras, todas as recompensas, todo o funcionamento desse grande educandário, desse reformatório. Alguns buscam fugir da prisão cavando túneis. São os vícios. Muitas vezes, a porta é aberta, chega o momento da liberdade, que chamamos aqui de morte, mas que nada mais é que uma passagem para a verdadeira vida, a vida imortal. Mas aqueles que se encontram presos nos vícios, como que se estivessem encastelados nos próprios túneis que cavaram, muitas vezes nem percebem que a porta já foi aberta e continuam presos nos túneis. As portas são fechadas e eles despertam ainda aqui na terra, presos às suas paixões, aos seus vícios. Poder. Sim, alguns deles têm mandatos, mas sempre são confiados. São cargos em comissão, cargos de confiança. Podem ser exonerados ad nutum, a qualquer tempo, e não podem utilizar-se, porque podem utilizar-se para o bem ou para o mal. Tem aqueles que negam, que não acreditam na existência do diretor desse presídio, que não acreditam mesmo que estão no reformatório. Os chamados ateus ou materialistas. Não há nenhum problema quanto a isso. Para se saírem bem no reformatório, não é necessário propriamente a crença em Deus. É necessário ser bom. Porque à medida que evolui, é que o espírito vai se libertando dessas injunções. Mas, se aqueles que não acreditam induzem outras pessoas ao materialismo, ao ateísmo, que é muitas vezes a causa do suicídio, da fuga do reformatório, eles são corresponsáveis e por isso não devem divulgar a sua doutrina ateísta. Aqueles que são maus, somos todos maus porque não há injustiçados. A justiça é magnânima e perfeita. Se estamos no reformatório, este reformatório só detém injustos, porque não existem injustiçados diante da lei de Deus. Então, somente alguns que vêm em missão, como guardas, como médicos, como enfermeiros, como sacerdotes, que vêm nos socorrer nos momentos de dificuldade. Tem os maus que são medrosos, traiçoeiros, oportunistas, astutos, preguiçosos. Eles se deixam dominar pelos maus que são atrevidos, audaciosos. Na questão 932 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec interroga por que tão comumente no mundo o mal é que predomina. Ao que as entidades da codificação respondem: pela fraqueza dos bons. Os bons são tímidos, os maus, ao contrário, são audaciosos e intrigantes. Mas quando os bons quiserem, eles preponderarão. E o nosso orientador espiritual diz: Nazareno, em verdade, os espíritos foram muito bonzinhos. Nos chamaram de tímidos, quando somos quase sempre covardes, medrosos, coniventes com o mal. E precisamos da coragem que demonstrou o Cristo de Deus. Bezerra de Menezes, declarando-se espírita, em uma época onde as casas eram apedrejadas somente por professarem essa doutrina.
de testemunhar Jesus diante dos homens, de confessá-lo, porque assim também Ele confessará e nos testemunhará diante do nosso Pai que está no céu. Há aqueles que mesmo na penitenciária provocam missão de socorro. Veem as pessoas, seus irmãos, seus colegas sofrendo, mas não auxiliam. Eles estão incorrendo no crime de omissão de socorro, que está prescrito também na questão 642. Kardec interroga: se bastará ao homem não fazer o mal para assegurar a sua felicidade futura? Se basta vir aqui para a comunhão espírita de Brasília, assistir às palestras, tomar o passe, a água magnetizada, isso é suficiente para encontrar a felicidade? Os Espíritos dizem que não. Porque somos responsáveis pelo mal que fazemos. Também somos responsáveis pelo mal que surge da nossa omissão no bem. Se nós podíamos ajudar a campanha em defesa da vida contra a legalização do aborto no Brasil e não nos manifestamos, nós somos corresponsáveis. Somos abortistas num grau menor, mas somos também. Então os Espíritos nos convidam para compreender essa parábola desde a antiguidade que vem sendo trazida. É uma prisão tão maravilhosa, tem distrações, tem recreio. Na escola há o momento do intervalo entre as aulas. É a infância, quando o espírito goza de uma inefável alegria e felicidade. Até cerca de 7 anos, quando a reencarnação não está propriamente completa, as crianças gozam de uma grande alegria. É o recreio, é o intervalo. Também temos atividades, distrações, ocupações variadas. O trabalho é uma terapia, a praxiterapia. Eu trabalho, até hoje meu pai também trabalha nesse educandário de amor. Uns colocam algemas nos outros, pegam a sua algema e prendem no outro. É o que chamamos de obsessão. E muitas vezes carregam aquele outro companheiro por toda parte, mesmo quando aquele recebe a liberdade e vai para o chamado mundo espiritual, fica preso pela algema aquele outro que deixou no educandário. A chave das algemas está na questão 886 do Livro dos Espíritos. A palavra caridade, como entendia Jesus. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão incondicional das ofensas. A chave está conosco, é a chave do perdão para nos libertar das algemas. É ensinada a ecologia no educandário, mas alguns dos detentos estão destruindo a escola, as suas paredes, as fontes de água, o alimento, que é sempre abundante. O Senhor, a direção, provê o alimento e suficiência para todos os detentos, mas alguns tomam as provisões dos demais, sem necessidade. Acumulam, através da posse, do egoísmo. Outros destroem a escola, o educandário. E assim, muitas vezes, o próprio educandário revolta-se, rui, soterrando alguns dos malfeitores. Há aqueles que se chamam médiuns, são aqueles que ajudam, que estão fora e também dentro do reformatório. Eles entram em contato com aqueles outros, porque muitos saem do reformatório e não compreendem que se encontram agora na verdadeira vida, a vida espiritual. 2/3 dos espíritos que desencarnam na Terra, diz o Espírito Emmanuel, continuam jungidos, continuam presos às suas preocupações mundanas, não vão de imediato para regiões felizes do mundo espiritual. Então eles ficam como que nas cercanias do reformatório, padecendo fome, padecendo sede. Muitos estão cegos, não enxergam nada. Muitos estão famintos. Muitos se acoplam de uma determinada maneira com os detentos internos, vampirizam as suas forças, as suas energias, sugam os seus alimentos,
porque eles próprios estão em extrema necessidade. Como salvar Nazareno? Como ajudar aqueles que estão fora desse educandário maravilhoso, cheio de pássaros, de mares, de oceanos, de sol, de flores, recebendo-os pela porta de entrada. E a porta de entrada da escola divina é a maternidade. É no berço da mãe que a luz se faz presente. E aqueles que muitas vezes estavam cristalizados no monoideísmo, como nos diz o livro Evolução em Dois Mundos, os instrutores de André Luiz, que muitos dos selvagens nas eras primitivas, tão somente quando chegavam no mundo espiritual, tão somente pensavam em retornar à vida, aos prazeres, à comida, ao sexo, às paixões interiores. Eles só pensam naquilo e não se adaptam ao mundo espiritual, restringindo a sua organização perispírita, o seu corpo espiritual. São reduzidos e muitas vezes assumem a forma de um ovo, os ovoides, e que muitas vezes necessitam ser implantados no ventre das mulheres para recuperar a sua constituição original. É assim que, através da maternidade, essa missão sublime de amor, de renúncia e de caridade, que os espíritos são socorridos e trazidos de volta à escola do amor. Alguns dizem: não, já tem gente demais no planeta, a escola está cheia, vamos fazer o controle da natalidade. Poderemos fazer o controle da natalidade, mas desde que não seja pelo egoísmo, que é o vício mais radical, segundo a questão 913 do Livro dos Espíritos. É o vício de raiz que provoca muitos outros e que vai ser uma das grandes entraves para a nossa evolução e felicidade. Existem as doenças que são como células solitárias para evitar novas quedas. Existem banhos purificadores, como as doenças. Muitas vezes elas são pausas para o descanso. E as doenças longas são a maneira de soltar as amarras aos algemas, os grilhões que prendem o detento. Há um reformatório para que ele alce a vida espiritual com muito mais facilidade. Então, uma doença longa, distante de ser algo ruim, é algo que vem em nosso benefício, facilitando a desencarnação. Há aqueles outros que conhecem um pouco acerca do Código Penal da Vida Futura, exortam os seus irmãos, e a quem mais foi dado, mais será pedido. Mas será muito dado também se souber bem aproveitar, acrescenta Allan Kardec a fala do Cristo, porque eles muitas vezes trazem a chave das celas, das algemas de muitos corações, e podem reduzir as penas, trabalhando como se fossem advogados, dando assistência jurídica àqueles que se encontram consigo. A escola é também motivo de provas, motivo de avaliações de exames. E prova significa oportunidade. Para benefício desses irmãos, a misericórdia divina permite que eles façam a prova com consulta. Ou seja, quando a gente vai fazer um concurso, um vestibular, eles deixam a gente trazer os livros para a gente consultar. E mais importante, a misericórdia é tão grande que, além dos livros para consulta, muitos trazem até o gabarito das respostas. O único trabalho que tem é de marcar o X no local correto. Porque temos o Evangelho de Jesus, porque temos a codificação trazida pelas entidades venerandas e organizada pelo doutor, professor Hipólito Leon Denis Arribay. Nós estamos fazendo prova de consulta. Não temos mais motivos para errar. Não esqueçamos o porquê estamos aqui na Terra. Vejamos por toda parte o sofrimento, a guerra, a miséria, a destruição, a fome, as crianças padecendo na África e em toda parte, as inúmeras guerras durante milhares de anos que se perpetuam, e só agora, com um pouco mais de civilização, é que os direitos humanos começam a ser proclamados.
Mas quantas vezes são rasgados esses tratados? Há um supletivo. É possível fazer o segundo grau em apenas um ano. Chama-se reencarnação. Esse supletivo maravilhoso, em que a pessoa esquece de suas faltas, de seus cometimentos, para não ficar preso num remorso paralisante, não se acreditar menos feliz, permite o avanço do espírito e para isso lhe é propiciada o retorno ao vaso material. Guardas veem os planos, as ideias, porque eles leem o nosso pensamento, são os espíritos superiores. Há proteção às vítimas, sim, disfarces contra os inimigos, porque muitas vezes aquele que prejudicou tantas outras pessoas em outras existências retorna à vida física num corpo deformado, com os problemas de saúde, para que ali, pela misericórdia divina, sejam poupados. Certa vez, um jovem muito doente, padecendo extremos sofrimentos, sua família vai perguntar a Chico: Chico, não seria melhor que ele morresse? E o Espírito Humano vem esclarecer: nosso irmão assumiu gravíssimos compromissos nas últimas encarnações. E essa encarnação no corpo físico deformado vem como bênção, como misericórdia do Senhor, porque ali os seus inimigos não o reconhecem e ele se encontra como se fosse em pausa, em alívio dos sofrimentos que padecia no mundo espiritual. Temos também a certeza que a prisão vai se tornar um local de liberdade e felicidade. É a única fatalidade que a doutrina espírita vem nos trazer. Que todos seremos espíritos puros, gozaremos da felicidade reservada aos anjos, à angelitude. A prisão é tão boa, portanto, meus amigos, que muitas vezes não acreditamos e às vezes brigamos com os outros detentos e rasgamos as suas roupas. O corpo físico é como se fosse uma roupa acoplada à pele, é como se rasgássemos as peles de um animal, fazendo sofrer. Eles são expulsos provisoriamente do reformatório, mas continuam vinculados a nós, as algemas que nós mesmos criamos. Então Deus não está tão preocupado com a nossa roupa, porque o corpo físico é semelhante a um uniforme. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec nos diz que o general não está tão preocupado com o uniforme de seus soldados, mas sim com a integridade de seus corpos, porque o nosso espírito é indestrutível. Então somos filhos de um Pai de infinito amor e bondade. Vós sois deuses e filhos do Altíssimo, todos vós. Apenas estáis encarcerados nessa escola, nessa oficina, nesse manicômio, nesse educandário, para aprendermos a evolução, a lei do amor e da bondade. Existem alarmes, vêm mensagens, cataclismas, terremotos, doenças, para nos fazer despertar. Vem o sofrimento, a dor, que são os alarmes da prisão, para que aqueles detentos que estão sonolentos despertem e compreendam onde se encontram e trabalhem em benefício próprio. Aqueles que praticam o aborto são como aqueles que fecham a escola, o supletivo, para os novos presos que são resgatados das regiões de sofrimento. Muitos estavam cegos, surdos, com fome, sede, sem hospedagem. E lembramos do Cristo: tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Estava nu e me vestiste. Estive preso, enfermo, e foste me visitar. Então aquelas mães que ainda não compreenderam a lei do amor e da renúncia, que fecham as portas da reencarnação, que muitas vezes destroem o corpo de seus filhinhos, elas poderiam estar ajudando muito esses irmãos que sofrem e padecem em um mundo espiritual, trazendo-os para a escola abençoada
de Jesus. A chave das células está dentro do coração. O reino de Deus está dentro de vós. Alguns buscam outros companheiros e buscam fazer terapias, automedicação. A psicologia, muitas vezes, centrada no ser, pode ajudar a pessoa a cuidar-se um pouco melhor, porque muitos se autoflagelam, se automartirizam, impõem-se penas desnecessárias, mas muitas vezes ela nos conduz ao egoísmo, a pensar somente em nós mesmos, ao egocentrismo, à indiferença. Estamos lá na mesma prisão, vemos companheiros sofrendo, padecendo, a fome, a morte, a doença, e nos preocupamos tão somente conosco mesmo. Para apressar a saída e encurtar a pena, é permitido sacrifícios e provas. Fazemos esses exames e assim encontramos benefícios, auxílio e redução da pena. A pena é tão maravilhosa que Deus jamais dá fardos que nós não possamos suportar. E o Evangelho é claro, dizendo que toda prova rude é quase sempre o fim de um sofrimento e é sempre um aperfeiçoamento para o espírito. Então, aqueles momentos de maior dificuldade, desemprego, de doenças graves, de aflições, de perda de entes queridos, de retorno ao mundo maior, melhor dizendo, daquelas pessoas que amamos, é muitas vezes o indício do fim do sofrimento e é sempre um aperfeiçoamento, porque a partir da evolução é que poderemos voltar ao aconchego, às bem-aventuranças dos nossos irmãos que se encontram no seio do nosso Pai. Há, sim, muitas provas que são combinadas antes mesmo de entrarmos na prisão. Estamos sofrendo do lado de fora dos seus portões e vendo a importância da reparação, às vezes da contenção, da armadura, pedimos: eu quero, em meu próprio benefício, uma camisa de força. Eu quero, amiga dor, amiga depressão, para me salvar do orgulho, da vaidade intelectual, que tantas quedas me provocou. Eu quero a doença, que vai me trazer humildade, simplicidade, fugir do materialismo e do ateísmo, buscando ao nosso infinito Pai de amor e bondade. E na questão 258, Allan Kardec interroga: se os espíritos anteveem as provas porque irão passar? E as entidades venerandas dizem que sim, e que nisto lhes consiste o livre-arbítrio. Ou seja, a prisão é tão maravilhosa que até as provas difíceis que vamos passar aqui, fomos nós mesmos que solicitamos em nosso benefício, muitas delas, evidentemente não todas, porque se estamos numa prisão, estamos sujeitos a uma rebelião, a levar um soco, a uma bala perdida. Mas será que é por acaso que estamos naquela prisão? Não existem inocentes nos presídios. Perdoar sempre, porque não há injustiçados. Muitos de nós temos medo da liberdade, temos medo da morte. Ficamos tão acostumados com a prisão aqui, com a nossa cela, com as nossas atividades, com o banho de sol, com os carros, com os eventos, com tudo que nos é permitido, o trabalho, os companheiros, que quando nos é ofertada a libertação, quando a porta magistral da alegria futura nos é aberta, temos medo, estamos desacostumados. Muitos de nós nem sequer lembramos como é que era a vida espiritual. E o Evangelho fala da melancolia, da lembrança muitas vezes que nos traz desânimo, de regiões mais felizes antes de retornarmos à vida material. Mas somos sempre desamparados nessa passagem. Mesmo os espíritos maus, comprovam as pesquisas da doutora Marlene Nobre, presidente da Associação Médico Espírita do Brasil Internacional, baseada nas obras, centenas de cartas psicografadas por Francisco Cândido Xavier. Até os maus, todos, somos socorridos na hora do desencarne. Vamos ver, meus amigos, então,
que há também alguns que são meio malucos na prisão. Trazem planos de fuga mirabolantes e alguns deles, mais crédulos, tentam segui-los e muitas vezes são surpreendidos pelos guardas, colocados muitas vezes de volta às suas celas. Como compreender isso? Meus amigos, a doutrina espírita vem trazer-nos uma quebra de paradigmas, vem nos trazer o esclarecimento do que antes era falado por parábolas, era falado através de mistérios da fé, mas sem os contradizê-los, confirmando, comprovando, não combatendo as religiões, mas fortalecendo-as, diz Allan Kardec, mostrando-nos o caminho correto. Vem nos oferecer a porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que leva à perdição. Então, vem nos esclarecer que a terra é um mundo de provas e um mundo de expiações. Como que entrar na felicidade absoluta aqui na terra, se aqui é um presídio, é um reformatório, é um educandário, é um manicômio? Como falar para aqueles presos como ser felizes? Meu reino não é deste mundo. No mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, disse-nos Jesus. O Espiritismo vem comprovar as palavras do Mestre. Vem falar da porta estreita, do esforço, que não é necessário que seja grande. Os Espíritos, aliás, nos dizem que o esforço é bem pequeno, mas com poucos de vós fazem esforços. Porque a natureza não dá saltos, não se exige aquele aluno que está na alfabetização, que resolva as provas da 8ª série, do 3º ano científico. A misericórdia é magnânima e proporcional à evolução de cada um de nós. Então muitos vêm dizer que a terapia tal funciona, que a terapia qual é melhor do que a doutrina espírita, que no centro espírita tal, ou que em tal terreiro lá, o trabalho é mais forte do que aqui. Jesus nos esclareceu dizendo que muitos viriam e que seriam falsos profetas, dizendo que o reino de Deus está aqui, que o reino de Deus está ali, mas não creais neles. Então eu dou palestras sobre autoconhecimento e iluminação interior. Também temos curso e fazemos palestras sobre terapia de regressão a vivências passadas, vários outros temas de autoconhecimento. E as pessoas lotam os auditórios, buscando a panaceia, o remédio para todos os males, como se encontrassem no estalar de dedos a felicidade, que segundo o livro Eclesiastes do Antigo Testamento, não é deste mundo. Nós encontraremos alívio, porque nem o Cristo prometeu a cura para todos. Ele dizia: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz e segue-me. Ele não disse: me dê sua cruz que eu vou carregar para você, não. Tome a sua cruz e segue-me. Promete o alívio, mas não nos exime daquilo que cabe a cada um de nós fazer. Os espíritos superiores não vão fazer o que nos compete fazer aqui na Terra. Então, na questão 920 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec interroga: se é possível o homem encontrar a felicidade completa em nosso planeta? E os Espíritos dizem que não. Porque a existência terrestre lhe é imposta como prova ou como expiação. Aliás, a palavra expiação, segundo o dicionário Wise, significa cumprimento de pena, significa depuração, purificação. E muitas vezes a gente confunde com sofrimento humano. Expiação é cumprimento de pena. Nós podemos cumprir a pena de maneira digna, trabalhando em nosso benefício, sobretudo no benefício do próximo. Então, meus amigos, na questão 920, me interroga, eles dizem que não. Mas que muitas vezes o homem é o próprio artífice da sua infelicidade e que cabe a ele minorar os males e ser tão feliz quanto possível aqui na Terra.
quão feliz quanto possível comporta a sua existência grosseira. Nós achamos que nós somos uma maravilha. E na Revista Espírita de abril de 1858, há uma comunicação muito interessante que nos dá um pouco mais de humildade para compreender a nossa estadia aqui na Terra. No item 67 da Revista Espírita, o espírito Bernard Palissy, através do médium Victoria Sardin, Allan Kardec interroga: se o povo mais adiantado da Terra fosse transferido para Júpiter, que entre os planetas do sistema solar é o mais avançado, segundo informações dos espíritos, que posição eles ocupariam? Ou seja, os mais adiantados aqui na Terra, e Júpiter, qual seria a posição deles? Resposta: aqui entre vós é ocupada pelos macacos. E a gente se acha uma maravilha, não é? O Espírito humano diz que nós só não erramos mais, meus amigos, por falta de oportunidade. Se deixar, a gente apronta. Então é muito importante compreender isso. Então, a verdadeira felicidade, muitos pesquisadores têm se dedicado ao estudo. Na revista Galileu, do mês passado, Seja Feliz Agora, há uma matéria muito interessante que está cá para os senhores verem. Eu acho que ainda está nas bancas. E pesquisas científicas sobre a felicidade. Muito fácil, dizendo primeiro que a felicidade não é decorrente da questão exterior, dos fatores externos. Que pessoas, como afirma o doutor Kahneman, que é Prêmio Nobel de Economia, ele diz que eventos como o casamento ou até como ganhar na loteria só tem um efeito transitório. Após alguns meses, a pessoa estabiliza o seu nível de felicidade. Então é muito mais uma questão subjetiva, é muito mais uma questão psicológica, sociocultural, do que dependente dos fatores exteriores, da riqueza, da pobreza, da saúde ou da doença. É um estado interior. O reino de Deus está dentro de vós. Questões também falando sobre o otimismo. Diz que pessoas otimistas são mais felizes. Porque há uma diferença entre ser feliz e estar feliz. O estar é transitório, é passageiro, é efêmero. Nós estamos felizes naquele momento da alimentação, no momento do prazer, do sexo, da satisfação, do concurso que nós realizamos. Mas logo depois o nível de felicidade volta. Mas para sermos felizes nós trazemos algumas recomendações dos bons espíritos. No livro dos Espíritos, na questão 115, está escrito que a felicidade eterna e pura é para aqueles que alcançam a perfeição. Então, para sermos felizes, precisamos evoluir. Temos que sair daqui do reformatório para encontrar a felicidade junto dos nossos irmãos. No capítulo 7 do Céu e Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, está escrito que a felicidade completa prende-se à perfeição, isto é, à purificação do espírito. Então nós vamos encontrar alívio nessas terapias alternativas, que melhor dizer seriam complementares. Eu me utilizo delas. Chico Xavier tratava-se com acupuntura, receitava homeopatia. Eurípides Bassanufo prescrevia medicamentos homeopáticos, fazia cirurgias espirituais. Nós podemos e nos devemos socorrer do yoga, da meditação, de todas as outras práticas que vão trazer alívio, consolo, mas não a felicidade completa. Não vamos eximir das provas que nós mesmos escolhemos e que sabemos ser necessárias para a nossa evolução, para finalmente sermos felizes. Então tenhamos essa consciência de compreender que não está lá fora, que não é essa técnica, que é essa, aquela outra, que nós respeitamos todas as religiões, todas as práticas, mas o Espiritismo veio falar da porta estreita que nos falou Jesus. Como Joana de Anjos afirma, para alcançarmos a cristianização é necessária a crucificação.
Ou seja, submetermos o nosso orgulho, o nosso egoísmo, as nossas paixões interiores, para desenvolvermos o amor, para a renúncia à caridade que é reservada aos bons espíritos. E Emmanuel nos dá o primeiro passo para encontrar a felicidade. Nos diz que para alcançar a felicidade, o primeiro passo é o entendimento das leis que regem o universo. Isso está no livro Inspiração, ou seja, o estudo que vamos ter da doutrina espírita, vamos compreender muito melhor os fenômenos e encontraremos mais facilmente a felicidade. Então a felicidade seria a consequência de atingir o objetivo, o aperfeiçoamento. É consequência de duas coisas, porque para a felicidade material é a satisfação das necessidades, e para o fenômeno espiritual é o dever cumprido e a fé no futuro. São os dois caminhos para a felicidade. E na questão 919 do Livro dos Espíritos, Santo Agostinho diz como encontrar a felicidade neste mundo e de resistir às más inclinações, o autoconhecimento, conhecendo as nossas imperfeições, nossas dificuldades e ao mesmo tempo as nossas potencialidades divinas, aquelas virtudes que todos trazemos em germen, que podem e devem ser desenvolvidas. Aliás, muitos estudiosos defendem que a felicidade é um hábito mental que pode e deve ser cultivado, que pode ser desenvolvido, que é também um hábito mental. Então André Luiz nos traz a orientação de que a felicidade reside no endereço exato da consciência tranquila. 2. Quem se aceita como é, doando de si a vida o melhor que tem, caminha mais facilmente para ser feliz como espera. 3. Se você aspira a ser feliz e ainda traz consigo determinados complexos de culpa, comece a desejar a própria libertação, abraçando o trabalho em favor dos semelhantes, o processo de reparação do dano que hayamos causado em prejuízo de alguém. Regra número 4. A alegria do próximo começa muitas vezes no sorriso que lhe queiramos dar. Regra número 5. Pensemos no bem e falemos do bem, destacando sempre o lado bom dos acontecimentos, o lado bom das pessoas, o lado bom das coisas. Regra número 6. Evitemos as discussões. O diálogo, na essência, é o intercâmbio. Regra número 7. Prestigiemos a tarefa dos outros, prestigiando-os com entusiasmo e louvor na construção do bem. Está no livro Sinal Verde, Psicografia de Chico Xavier, e no livro Na Era do Espírito. Temos também a orientação do Espírito Emmanuel, 7 regras para a felicidade. Antes eu gostaria de ler o trecho que encontrei na internet, de Carlos Rodrigues Brandão. A felicidade humana é a coragem cotidiana da saída de si mesmo em direção ao outro. É o deixar-se levar pelo desejo amoroso de estar e conviver solidariamente com os nossos irmãos. Ou seja, a humildade que nos fala Jesus nas bem-aventuranças, que é o maior tratado de felicidade. Bem-aventurado significa felizes. Então, felizes os mansos, porque eles herdarão a terra. Mas a primeira bem-aventurança é: felizes os pobres de espírito, felizes os pobres de orgulho, felizes os humildes, porque deles é o reino de Deus. Porque há detentos rebeldes, revoltados, se achando inocentes e injustiçados. Aqueles outros que aceitam a pena imposta pelo ser que é a suprema inteligência do universo, soberanamente justo e bom, e que jamais erra, e aceita com resignação, paciência e com trabalho em favor dos seus irmãos. Por isso, as bem-aventuranças, no Sermão do Monte, no capítulo 5 de Mateus, é o roteiro para a felicidade. Lembrando que no finalzinho do capítulo, no Sermão do Monte, Jesus exclama, chama-nos a atenção dizendo: mas ai de vós,
que estáis fartos, porque experimentarão privações e necessidades. Ai de vós ricos, porque já tendes a vossa recompensa. Ai de vós que rides agora, porque chorareis e experimentareis o pranto. Então nos convida a ter a humildade de nos reconhecer iguais aos nossos irmãos e fazer o bem que seja possível a cada um de nós, em benefício próprio, porque somos todos filhos do mesmo Pai de amor e bondade. E Emmanuel, por fim, nos traz 7 regras de ouro para sermos felizes. A primeira, ele convoca a lição do Cristo e nos diz que a felicidade está dentro de nós. Recordar antes, amigos, que a riqueza não é um mal, é uma prova, mas que pode ser muito útil, como nos explica o capítulo do Evangelho, não se pode servir a Deus e a Mamon, no item a utilidade providencial da fortuna. Se vencermos o orgulho e o egoísmo que ela exacerba, seremos muito mais felizes e auxiliaremos muitos irmãos, chegando ao reino dos céus com muito mais alegria e felicidade. Então Emmanuel nos diz primeiro que a felicidade está dentro de nós. Depende da gente, não depende de ninguém. Não depende do marido, do patrão, do filho, da sogra. Não depende de ninguém. Depende de uma atitude interna de mudança, de amor, de benevolência. 2. A felicidade está na razão do progresso que o Espírito realiza. Quanto mais evoluídos, mais seremos felizes. 3. A felicidade não está no que sonhas, né? Ganhar na Mega Sena, casar, ganhar um carro novo, comprar uma lanche. Não está no que sonhas, e sim no que fazes. E sobretudo, como fazes, ou seja, como a gente faz, por que a gente faz a caridade. E sobretudo, na maneira como fazes. 4. A felicidade colhida nasce e cresce da felicidade que semeias por onde andas. 5. Não existe felicidade sem amor. E não existe amor sem responsabilidade fora das leis de Deus. 6. A felicidade verdadeira é sempre aquela que conseguimos criar para a felicidade do próximo. É a única felicidade verdadeira neste mundo ainda de provas e de expiações, que mais que muito em breve passará para o mundo de regeneração, meus amigos. Está aí, os alarmes estão soando, está chegando o momento da liberdade, da grande passagem. E por fim, ele nos diz na regra de número 7 dos livros Passos da Vida e Inspiração, psicografia de Chico Xavier: somente a felicidade que se divide é aquela que realmente se multiplica para ser a nossa alegria e luz, aqui e além, hoje e sempre. E o príncipe Sakyamuni Siddhartha Gautama dizia que ninguém poderá ser inteiramente feliz enquanto houver um único infeliz na superfície da terra. Assim, meus amigos, queremos agradecer a presença de todos e rogar a Jesus, esse nosso advogado, esse nosso patrono, esse nosso diretor dessa abençoada escola, que nos ilumine, que nos fortaleça, que nos auxilie a passar na porta estreita, porque muitos são chamados e poucos os que aceitam o chamado do bom pastor, que se refere a nós não como criminosos, mas como ovelhas, se refere a nós como pintinhos, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que mata seus profetas. Quantas vezes tentei te reunir como uma galinha tenta cobrir e proteger seus pintinhos? Então vamos encontrar um dia, finalmente, a Jerusalém libertada, de que o Cristo de Deus vem nos falando há 2000 anos. Ele nos abençoe e nos despeça em sua paz.